Olá, meu nome é Rafael Ribeiro. Peço licença a você para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7, aos nossos internautas, deixo meus abraços fraternos, desejando a todos que possamos aproveitar esses momentos em que estaremos abordando temas doutrinários. Nosso convidado de hoje será Geilson Lino, que é expositor e médio passista. Ele faz parte da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. Abordará o tema Ser Cristão. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas pelo nosso expositor ao fim da sua abordagem temática. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Geilson Lino. Que Deus, com seu amor, envolva e possamos aprender juntos. É um prazer tê-lo conosco. Amigos de Ideal Espírita, companheiros que nos acompanham pela TV 7, que nos assistem, os amigos internautas, que a paz do Senhor Jesus possa nos envolver, possa nos iluminar para conduzir os comentários do Evangelho, os comentários dos ensinamentos, as orientações que a espiritualidade nos dá acerca de temas tão importantes da nossa vida. Para o momento de hoje, escolhi comentar sobre ser cristão. O que é ser cristão nos dias de hoje? O que Jesus espera de nós? Como surgiu esse termo? Ele encontra-se em Atos dos Apóstolos, em 11:26, onde está escrito: tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Os seguidores de Jesus no Evangelho também receberam outras denominações ao longo do tempo. Os do caminho, em Atos 9:2. Irmãos, Atos 15, 1:23. E 1 Coríntios 7:12. Discípulos, Atos 9:26 e 11:29. Crentes, Atos 5:14. Santos, em Romanos 8:29 e 15:25. E seita do Nazareno, Atos 24:5. Mas o título que permaneceu na história, o que marcou, o que ficou gravado, que nós usamos até hoje, foi o herdado nome de cristão, que foi uma denominação dada pelo povo daquela época para identificar as pessoas que ouviram, que abraçaram, que estudavam e que divulgavam os ensinamentos de Jesus, o Cristo. Por isso, eles foram denominados de cristãos. Não foram eles que se autodenominaram, foram as outras pessoas que assim o chamavam, que os identificavam. Mas ser cristão vai muito além do título, que hoje podemos até dizer que está até banalizado. Porque muitas vezes as pessoas que não têm uma religião, que ainda não fizeram escolha religiosa, quando a gente pergunta a eles qual a sua religião, eles dizem: sou cristão. Cristão ficou generalizado. Mas nós precisamos entender o que é cristão. O que é que um cristão faz? Quais são as suas características? Uma das primeiras características do verdadeiro cristão é o testemunho de vida que ele dá. Como é que ele vive? Como é que ele se comporta? Quais são os seus atos, as suas atitudes? Em Atos 26:28, está posto assim: então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse:
por pouco me persuades a me fazer cristão. Essa é uma das segundas características do cristão. Ter a missão de um Cristo. Um cristão era reconhecido por falar de Jesus. Nós somos reconhecidos por falar de Jesus. E na nossa fala, nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nós convencemos os outros a serem cristãos. Porque o exemplo é o que educa. O exemplo é o que nós seguimos, é o que nós damos. E Agripa, quando foi interrogou Paulo. Quando Paulo fez a sua confissão, o seu testemunho, ele quase que convence Agripa. Pela veemência, pela emoção que Paulo tem. Porque ainda hoje ele é cristão. Aonde Paulo continua, ele continua cristão. Mas Jesus, na sua mensagem, nos seus ensinamentos, ele deixa muitas outras características, muitas outras observações do que é ser cristão. Que quando a gente se depara com elas, a gente vê que estão muito a desejar em ser cristão. Porque vir aqui falar é fácil. Basta você ter um conhecimento, você estudar, você fazer a leitura, você ter uma vivência. Então você vem aqui e fala. Mas viver, eis a questão. Ser cristão. Por isso que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Jesus é preciso. Não adianta só a gente falar. Não adianta só dizer Senhor, Senhor. Não adianta somente ir para a casa espírita, assistir uma reunião, tomar passe, tomar água fluidificada. Não adianta. Isso é o de menos. Muitas das vezes nós fazemos como uma atividade social. Aquele momento que a gente usa para encontrar os amigos, botar o papo em dia, saber das novidades. A gente escuta as palestras, a gente escuta os depoimentos. Tantos irmãos que se dedicam a traduzir, a trazer a mensagem do Cristo para nós. E nós simplesmente escutamos. Porque a maioria das vezes, quando nós saímos da casa espírita, nós esquecemos. Nós não praticamos. Nós professamos uma religião, uma crença, uma fé, uma doutrina. Nós conhecemos, nós lemos, mas quando chega na hora do fazer, nós deixamos muito a desejar. O nosso discurso não combina com as nossas atitudes. Porque ser cristão é ter uma vida transformada pelos ensinamentos do Cristo. Ser cristão é viver o Cristo. Viver como Ele viveu, amar como Ele amou, que deu até música. Nós precisamos viver como o Cristo viveu. Nós precisamos nos identificar com a vida, com o exemplo de Jesus. Como é que se identifica o cristão? O discípulo. Porque discípulo é seguidor. Nós seguimos ao Cristo. E o que é que o Cristo nos recomenda? Pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro
ou figos das ervas daninhas. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode ter frutos ruins, nem a árvore ruim produz bons frutos. Essa é uma das características que o Cristo nos deixa para a gente conhecer os seus seguidores, para nós nos conhecermos. É uma referência, é um guia para saber em que pé anda a minha cristandade. Eu realmente sou cristão? Eu realmente sou digno de ter esse título? Porque quando eu assumo o título de cristão, eu estou representando Jesus. Eu estou dando continuidade aos seus ensinamentos. Eu estou dando continuidade à sua obra. Como Santo Agostinho nos pede na questão 919 para saber das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, como nós estamos agindo, que ele nos convida a gente fazer uma reflexão diária das nossas atitudes, nossos comportamentos durante o dia. O que foi que nós fizemos de certo? O que foi que nós fizemos de errado? Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós caímos? Se nós parássemos para fazer uma reflexão, como é que eu estou sendo cristão? Que tipo de cristão eu sou? Será que Jesus está satisfeito comigo? Com minhas atitudes? Com meus atos? Principalmente nós que hoje temos acesso a essa doutrina, nós temos acesso a essa informação, nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos a codificação espírita. Nós temos muito mais informação do que os outros. E Jesus também nos lembra, a quem mais é dado, mais será cobrado. Nós que abraçamos essa doutrina, nós que sabemos que poucos minutos de doutrina já nos esclarece, já ativa a nossa consciência de responsabilidade. Nós não podemos mais fugir, nós não podemos negar. Nós agora conhecemos, nós sabemos. E a partir disso, a vida me exige um comportamento, uma atitude diferente. Eu não posso ser mais o mesmo. Embora eu ainda seja, embora eu continue com os velhos hábitos, embora eu continue com as velhas atitudes. Mas como Kardec nos dá a definição de espírita, que é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, eu já me enquadro nessa definição. Porque eu não estou perfeito, eu não estou completo, mas eu estou me esforçando, eu estou no caminho. Eu erro, eu escorrego, ainda cometo os meus pecados. Quem não comete? A diferença é que antes eu cometia e ficava por isso mesmo. Tá beleza, tá bom demais, não precisa mais resolver nada. Cumpria algum ritual e estava zerado de pecado, podia começar tudo de novo. Mas hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, quando nós fazemos alguma coisa de errado, a consciência já nos chama. A consciência já cobra um compromisso, uma responsabilidade, uma reparação. Hoje, se a gente parar para refletir nas nossas atitudes e nossos comportamentos, nós iremos com certeza dizer: se fosse no outro tempo, isso não ficava barato, não ia ficar por isso mesmo. Mas hoje nós estamos num novo tempo. Nós estamos na melhor oportunidade da nossa existência. Nós estamos na melhor oportunidade
da nossa encarnação. Porque a nossa consciência está sendo desperta para os valores morais. Nossa consciência está sendo desperta para a construção da vida do Espírito, que é imortal. E nessa vida material, de 50, 80, alguns 100 anos, muitas vezes de erro. Mas nós estamos com essa consciência desperta que nós somos espíritos imortal. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos nascidos, criados para a luz. Nós chegaremos lá. O que a doutrina nos faz é nos despertar, para nos trazer um conhecimento, uma compreensão diferente da vida. Junto vem a responsabilidade. Porque agora que nós muito conhecemos, agora que muito nós sabemos, nos exige um comportamento diferente. Aquele homem velho que Jesus falava, que ele precisava morrer para nascer um novo, mas não é a morte física. Morreu o homem velho dos hábitos velhos, dos costumes velhos, dos erros antigos. Nasceu um homem novo, com uma construção moral diferente, responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, responsável pelo outro. Isso que Jesus quer que nós sejamos, responsáveis. Que nós possamos ajudar Ele na construção de um mundo novo. Que nós possamos fazer o que Jesus fez e faz. Como nós dizemos comumente, se nós tivéssemos o discernimento, a tranquilidade, a paciência, a serenidade, para diante de qualquer atitude, a gente parar e pensar, se fosse Jesus, o que é que ele faria no meu lugar? Como é que ele agiria? Nós estaremos atendendo os ensinamentos de Jesus, quando ele diz que se reconhece a árvore pelos frutos. Jesus plantou a árvore do cristianismo. Nós temos o dever de cuidar dela. Mas que fruto nós estamos dando, já que nós somos galhos desta árvore? Como é que está a nossa produção? Porque não adianta, como falei ainda há pouco, simplesmente como Jesus disse, Senhor, Senhor. Não adianta simplesmente a gente adorar da boca para fora. A gente viver de aparência, de rituais. Não nos cabe mais isso. Jesus exige da gente uma mudança profunda. Que obras eu estou produzindo? Porque não adianta simplesmente crer, porque Ele também nos afirmou que a fé sem obra é morta. Não adianta a gente simplesmente crer se nós não fazemos nada por nós, pelo próximo, pelo mundo. Aonde está a nossa responsabilidade, o nosso compromisso? O que nós estamos fazendo com o que nós recebemos? Nós somos muito gratos aos professores que nos deram as primeiras instruções, nos mostraram o mundo das letras, das palavras, da leitura, dos números, nos tornaram intelectuais, capazes da gente construir a nossa própria vida, a gente escolher uma profissão, a gente viver. Nós somos gratos a eles porque nos deram essa oportunidade de construir uma vida nesta vida. E nós somos gratos a Jesus pelo que Ele nos deu de ensinamento para construir uma vida eterna, não simplesmente essa transitória de alguns anos aqui na face da terra. O que é que nós estamos fazendo para merecer sermos chamados de cristão? Em outra hora, outro momento, a gente poderia até alegar desconhecimento. A gente poderia até alegar inocência. Porque, como dizemos, né? A inocência, Deus perdoa. Mas nós não somos mais inocentes. Nós temos
o conhecimento. A doutrina espírita nos traz essa revelação clara, não deixa dúvidas, levanta o véu sobre os ensinamentos de Jesus. Não deixa uma falsa ou uma errada interpretação. E a espiritualidade é taxativa. Quando Kardec pergunta qual o ser mais perfeito que pisou a Terra, e eles respondem na resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. É só uma palavra. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Porque a outra mais curta, não menos importante, quando Kardec pergunta onde está escrita as leis de Deus. E eles também precisam e taxativos, na consciência. São as respostas mais curtas do Livro do Espírito, mas que nos traz uma responsabilidade sem tamanho. Quando eles nos afirmam que Jesus é o ser mais perfeito que pisou na Terra, o nosso modelo, o nosso guia, modelo para ser copiado. Nós devemos copiar Jesus. Nós devemos fazer o que Jesus fez. Ele mesmo nos assegurou isso. Vós sois Deus, você pode fazer mais do que eu faço. Ele mesmo nos asseverou isso. Por que é que não fazemos? Nós nos acomodamos na nossa vidinha, guiada pelo orgulho e egoísmo, não queremos sair da nossa zona de conforto, não trabalhamos em prol de nós mesmos. Não é nem em prol do outro, é em prol de mim mesmo, que vou me melhorar, que vou deixar de dar tanta importância às coisas da vida, à materialidade da vida, às coisas que vêm e vão, até as pessoas que vêm e vão. Ninguém é de ninguém. Nós estamos juntos, um apoiando o outro, nessa caminhada em direção à luz. Mas o nosso modelo é Jesus. É Ele que nós devemos seguir. Ele é que é o nosso exemplo. Ele é o nosso guia. Ele é que nos aponta o caminho. Não adianta seguir A ou B. O exemplo é Jesus. Porque todos nós outros, embora em diferentes estágios da evolução, alguns mais equilibrados, mais avançados, alguns mais conscientes, outros ainda mais devagar, mas nós ainda temos algumas coisinhas para se acertar. Nós ainda estamos aqui aprimorando o nosso ser, nós ainda estamos vencendo algumas dificuldades, alguns vícios que a gente carrega, por mais simples que seja, aquele que às vezes nós nem percebemos, mas que a gente peca, como Jesus disse, pelo pensamento. Nós chegamos num estágio que a gente não faz, mas a gente pensa. Quando a gente vê determinadas pessoas ou situação, a gente pensa. É simples. Às vezes fica só naquele pensamento, graças a Deus, que a maioria de nós fica só naquele pensamento. Nós não executamos, mas ainda é um sinal de fraqueza. Ainda é um sinal que a gente precisa aprimorar. Todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, ainda temos algo a aprimorar. E quando a gente segue esses modelos terrenos que estão conosco na jornada, vez por outra eles escorregam e a gente se decepciona. Estavam seguindo o modelo errado. Aquele padrão não é o certo. O padrão é Jesus. É a Ele que nós devemos seguir. Mas no nosso orgulho e no nosso egoísmo, nós invertemos os papéis. Nós queremos que Jesus siga a gente. Nós queremos que Jesus nos atenda. Nós tratamos Jesus como ele fosse o nosso servidor. Nós fazemos as nossas preces, nós pedimos a solução dos nossos problemas, nós pedimos o alívio das nossas dores, nós pedimos a solução dos nossos conflitos,
Nós queremos que Jesus resolva por nós, quando a responsabilidade é nossa. Nós entramos na confusão, nós entramos na encrenca, depois chamamos Jesus para resolver. Mas a responsabilidade é nossa. O compromisso é nosso. Jesus veio nos dar o exemplo de como fazer, de como seguir, como agir, como se comportar. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Mas nós queremos destruir a lei. Nós queremos burlar a lei, achando que vamos ficar isentos da prestação de conta. Mas nem Jesus escapou da lei, nem Jesus pôde mudar a lei. Por que é que nós, meros mortais, nos achamos nessa sabedoria, nesse poder de mudar a lei? É muita inocência nossa achar que nós poderemos. O que Jesus vai fazer tudo por nós. Morreu na cruz para a remissão dos meus pecados. Jesus morreu na cruz para nos dar exemplo. Como ele mesmo disse: cada qual pega a sua cruz e me siga. Ele pegou a dele e levou. Ele não disse que ia pegar de ninguém, mas ele mostrou os meios como nós deveremos fazer para nós levarmos a nossa cruz. Ele conseguiu, nós também iremos conseguir. Mas depende de nós, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos trabalhar para vencer ainda esse homem velho que existe em nós. Nós precisamos ir à luta. Nós queremos as coisas muito fáceis. Nós queremos chegar na casa espírita, tomar passe, tomar água fluidificada e sair com a alma limpa e polida. Quando nós mesmos a sujamos com os nossos atos e nossos pensamentos. Pode tomar banho de água fluidificada que não limpa, porque o nosso pensamento suja. Nós nos dizemos cristão, mas quando a vida nos chama às provações, ao exemplo, ao testemunho, nós negamos. Nós não temos a força e a coragem para seguir o exemplo de Simão Pedro, que rude e ignorante, negou, mas reconheceu, aprendeu, viveu até o final dos seus dias, divulgando a mensagem do Mestre, sendo de exemplo e de fortaleza para os outros irmãos. E sofreu, mas venceu. Nós não queremos passar pelo que Paulo passou, que após uma vida de equívocos, na falsa interpretação da lei, perseguiu e matou tantos cristãos. Mas quando Jesus o apareceu para ele e ele percebeu, ele mudou. O que foi que Paulo perguntou a Jesus? Mestre, o que queres que eu faça? Paulo se entregou a Jesus, ao trabalho, à ação. Paulo foi à luta. Nós conhecemos a história de Paulo. Quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, que conta os detalhes da sua missão, não é fácil. Sendo apedrejado, prisioneiro, passando fome, para divulgar a mensagem do Evangelho. Hoje nós estamos aqui com toda a tecnologia, todo o conforto, toda a tranquilidade, espalhando a notícia pelo mundo, o conforto da nossa casa. Tantos e tantos divulgadores do Evangelho hoje, que percorrem o mundo de avião, em hotéis confortáveis, não estão mais sujeitos à prisão. Hoje está muito melhor.
divulgar a mensagem do Cristo, está muito melhor. Mas viver, que é o que Jesus nos cobra, isso nós precisamos ainda corrigir. Nós precisamos ainda nos melhorar. Nós precisamos fazer, porque hoje nós já sabemos, nós temos o conhecimento, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas se nós parássemos para refletir, como é que eu estou sendo de cristão? Os meus atos representam o Cristo? Um dos ensinamentos de Jesus, que deveria nos incomodar muito e nos convidar à reflexão, ele nos disse: reconhecerão meus discípulos por muito se amarem. Nós nos amamos? A grande maioria das vezes nós nos aturamos. Nós nos toleramos, porque a vida assim existe. Nós estamos vivendo em sociedade, mas a gente vive se aguentando uns aos outros, porque a gente precisa do outro. Mas nós não fazemos com amor. Jesus nos pediu algo tão simples, que nós nos amássemos. Somente isso. E um amigo expositor me disse certa vez que nós complicamos. Nós simplesmente tiramos o acento. Em vez de nos amássemos, ficou que nós nos amassemos. E a gente vive se amassando no dia a dia. Se não me falha a memória, a irmã Rosária no Evangelho que diz que já seria muito bom se nós nos aguentássemos. Já seria um avanço, um progresso. A gente se aguentar. Imaginemos a gente amar. Dar a vida pelo irmão. Seguir o ensinamento de Jesus quando ele estava deixando o mundo físico. Eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. A obra de Jesus, o ensinamento todo de Jesus, está pautado no amor. Jesus veio somente nos ensinar a amar. Veio nos convidar a amar. Só. Nada mais do que isso. É muito comum no meio espírita, quando a gente pergunta às pessoas qual o sentido da vida, por que ele está aqui na reencarnação, como nós hoje conhecemos os obsessores e os nossos erros, sabemos que o fizemos, para que é que eu reencarnei? Para pagar meus erros, para pagar meus pecados, para fazer as pazes com o meu obsessor, para convencer ele do contrário. Quando na realidade a finalidade da encarnação não é essa. Isso é consequência. Nós estamos aqui para aprender a amar. Nós estamos aqui para amar, nada mais. No percurso, no desenvolvimento, quando eu vou conquistando o amor, eu vou conquistando meus algozes, eu vou conquistando as amizades, eu vou resgatando meus débitos. É consequência, não é a finalidade. A finalidade da vida é a gente aprender a amar. O exemplo que nós temos é Jesus. Precisamos ser cristãos. Não apenas dizer que somos cristãos. Os nossos atos, as nossas atitudes precisam refletir isso. Precisa refletir esse mestre que nós adotamos.
Nós devemos seguir o seu exemplo. Ele é o nosso modelo. A espiritualidade é taxativa nisso. Como é que anda? Se Jesus me chamasse hoje para cobrar conta dos talentos que Ele me deu. Se Jesus chamasse a qualquer um de nós, estaremos prontos para prestar conta? O que é que nós iríamos dizer ao Mestre? O que foi que você fez da sua vida de 50 anos, 60 anos? Quantas lágrimas você enxugou? Quantos irmãos você ajudou? Quantos conflitos você resolveu? Quanto amor você conquistou e você disseminou? Será que o Mestre estaria por satisfeito? Ou vamos programar uma nova reencarnação para continuar no aprendizado? Precisamos voltar muitas e muitas vezes ainda aqui, até a gente se aperfeiçoar, até a gente conquistar esse amor, até a gente ser esse ser luminoso que nós somos, mas que pelos nossos vícios, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, nós ainda obscurecemos a nossa luz. Nós não deixamos ela brilhar. O que iremos prestar conta ao nosso Mestre? Se a gente não for tão longe de pensar no nosso Mestre, vamos pensar em nós mesmos, no nosso dia a dia. O que é que o outro está pensando de mim? O que é que o outro acha das minhas atitudes, do meu comportamento? Eu que me digo espírita cristão, será que minhas atitudes combinam com os meus comportamentos, com o meu conhecimento? E isso é uma construção individual. É uma construção única. Jesus não impõe essa mudança. Ele nos mostra que é preciso e que é necessário. Mas Ele não impõe, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita o nosso tempo. Nós é que precisamos nos voltar a Jesus. Nós é que precisamos aceitar os seus ensinamentos. Nós é que precisamos viver o seu exemplo. Jesus já é perfeito. Jesus já é completo. Nós é que estamos na caminhada. Nós é que precisamos fazer. Porque eu posso falar horas e horas. Podemos ouvir muitos outros expositores, padres, pastores, como nós já ouvimos. Mas se eu não me dispuser a aceitar, viver e fazer como Jesus, não adianta. Há mais de 2000 anos que Ele vem nos trazer seus ensinamentos. Há mais de 2000 anos que Ele nos convida. E nós ainda estamos aqui, marcando o passo. Confirmando a resposta da espiritualidade, quando Kardec pergunta por que é que nós não progredimos tantos? Por que é que nós não avançamos tanto? Por que é que esse mundo já não melhorou? O que é que falta? E a espiritualidade responde: pouca coisa. Vontade. O que nos falta para a gente é vontade. Da gente querer fazer, da gente mudar. Nós só mudamos quando a coisa complica. É por isso que a dor nos chega, para fazer a gente refletir, a gente pensar na vida, a gente ver que temos algo maior a seguir, que nós não somos simplesmente um corpo, nós devemos buscar uma construção espiritual. Nós precisamos aceitar e abraçar. O exemplo mais clássico disso é Judas.
teve o melhor mestre, teve o melhor guia, teve o melhor exemplo, teve o maior repositório de amor, mas fez a escolha errada. Ele que escolheu, ele que estava equivocado, porque ele não aceitou, como muitos outros, como naquela época nós também não aceitamos. Como Emmanuel, quando era Públio Lentulus, também que foi convidado, não aceitou de imediato. Mas depois percebeu que Jesus estava certo, que ele era o modelo, que ele deveria seguir. Está chegando o nosso tempo, nós já estamos buscando essa compreensão de Jesus, nós já estamos buscando viver como Jesus. Estamos engatinhando, estamos iniciando esse processo. O caminho ainda é muito longo, porque nós ainda temos muito o que corrigir. Nós precisamos avançar, nós precisamos acelerar o nosso passo. Nós precisamos ter vontade. Porque, como dizia os mais velhos, de boa vontade o inferno está cheio. Muita gente que tem boa vontade, mas não faz nada. Não age, não assume. Muitas vezes, quando a gente chega na doutrina, logo no início, que as pessoas nos perguntam qual é a nossa religião, a gente gagueja, a gente nega, a gente tem vergonha. E eu aprendi que quando a gente chega, a gente entra na religião, a gente entra na doutrina espírita, mas leva algum tempo para essa doutrina entrar na gente. Para a gente poder ser o reflexo daquilo que nós abraçamos, ou que dizemos que abraçamos, do que nós conhecemos, do que nós estudamos. Para a gente ser o reflexo de Jesus. Por isso, certa feita, Mahatma Gandhi disse que eu amo seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. E que eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Infelizmente, muitos de nós somos cristãos quando estamos na casa espírita. Quando nós saímos, nós esquecemos. Se nós fôssemos cristãos 24 horas por dia, esse mundo já seria um mundo de regeneração há muito mais tempo. Mas nós recebemos a mensagem do Cristo, nós acolhemos, está faltando viver. Para concluir, relembrando o que ele disse, não basta dizer Senhor, Senhor. Reconhece, a árvore é pelo fruto. Seremos reconhecidos cristãos pelos frutos dos nossos trabalhos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Não adianta simplesmente abraçar uma religião, uma doutrina, se nós não vivenciarmos. Ser cristão é viver como Jesus viveu. E com a ajuda dele, com a bênção dele e da espiritualidade, nós chegaremos lá. Que possamos, todos nós, com a certeza de que ele está conosco nessa jornada, nos esforçarmos a cada dia para ser melhor do que nós já somos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Agora iremos à segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas. A primeira pergunta: durante muitos anos sofri preconceito por ser espírita. E quando perguntavam de que religião era, dizia ser cristão e o era de fato. Você acha que agi errado? Com certeza não. Porque cristão é seguir Cristo. Independente da religião, se você é católico, evangélico ou espírita, todas elas
nos levam ao Cristo. Todas elas nos conduzem ao Cristo. Antes de sermos espíritas, antes de sermos evangélicos, católicos, nós somos cristãos. Porque Jesus é o governador do nosso mundo. Jesus é o guia de toda a humanidade. Todos nós, independente de professarmos esta ou aquela religião, somos seus irmãos, somos cristãos. Então, aqueles irmãos que dizem que o Espiritismo não é uma religião cristã, estão equivocados. Com certeza. É falta de um conhecimento ou falta de buscar, pelo menos, uma leitura superficial do Evangelho, que vai ver que no Evangelho, segundo o Espiritismo, trata-se dos ensinamentos do Cristo. Fala-se do amor do Cristo. Nos dá apenas uma perspectiva mais detalhada da vida após a morte. Quando outras param ou ficam sem resposta quando chega a hora da morte, a doutrina espírita vai além, nos traz mais esclarecimento. Mas todas elas refletem o ensinamento do Cristo. Como Kardec mesmo colocou, o Evangelho trata-se do ensino da moral do Cristo. É o ensinamento do Cristo que a espiritualidade nos traz, nos relembra, nos dá uma orientação, nos dá um enfoque, nos dá uma explicação, levanta todas as dúvidas que a gente tinha quando nós fazemos uma leitura superficial, prendendo-se apenas aos textos, prendendo-se à letra. E com o auxílio da espiritualidade, nos traz todo esse esclarecimento. Com certeza, todas as religiões falam do Cristo. A nossa segunda pergunta é: Jesus é um modelo e guia a ser copiado ou a ser seguido? Os dois. Nós precisamos copiar o exemplo dele, nós precisamos seguir os seus ensinamentos. Ele é um modelo. O exemplo de vida que ele nos deu, ele é um modelo. Nós precisamos amar como ele amou, nós precisamos saber perdoar como ele perdoou. Jesus não fugia à necessidade e atenção de quem quer que fosse homem da lei, que fosse romano, que fosse mulheres de má vida, que fossem os cobradores de impostos, que fossem os leprosos, que fossem as crianças. Jesus não se negou a ninguém. Jesus veio para todos. Ele é o nosso modelo. E os ensinamentos que ele nos deixou nos servem até hoje como um guia. É uma referência de como nós deveremos agir, como nós devemos fazer. É aquela bússola que nos aponta o norte seguro. Vivendo os seus ensinamentos, com certeza nós encontramos a felicidade. Então ele é o nosso modelo e o nosso guia, com certeza. Nossa terceira pergunta é: nos primórdios da humanidade, os cristãos primitivos sofriam bastante perseguição e era muito difícil ser cristão. E hoje, será que alguma coisa mudou? Hoje nós estamos mais esclarecidos. Nós avançamos muito, como a espiritualidade nos diz e a ciência nos comprova, nós avançamos muito na intelectualidade. A tolerância religiosa, apesar de ainda ter em alguns pontos, mas está muito reduzida. Não é como aquela época de Jesus, que a intolerância religiosa era muito maior. E aqueles seguidores da época também se imaginavam que estavam lutando contra o domínio romano. Então tinha toda uma perseguição, porque Jesus veio nos convidar a gente a fazer uma reforma interior. Jesus veio romper as amarras que nós estávamos presos. As amarras da materialidade, as amarras da religião dominante da época, as amarras dos governantes da época. Jesus, quando veio trazer a sua mensagem libertadora, quando ele veio nos convidar à liberdade, isso incomodou as pessoas da época. Quando Jesus falou
que era um libertador, o Império Romano se assustou, porque não queria perder o seu domínio. Quando Jesus expulsou os mercadores do templo, os mercadores também não ficaram satisfeitos com ele. Quando Jesus veio dizer, aquele povo que era escravo, que vivia sob o jugo romano e ainda deveria pagar o imposto, dar a César o que era de César, um descontentamento geral. Ainda hoje, quando a gente fala em pagar imposto, ainda tem descontentamento. Imaginemos naquela época, você pagar imposto é quem lhe escraviza. Quando Jesus disse, aquele povo judeu, sofrido, escravizado, dominado, perdoa, ama teu inimigo, bater na tua face, dá a outra. Ele provocou uma revolução muito grande. Tinha que ser perseguido. Ele foi perseguido. Porque a revolução que ele foi trazer, sem tamanho. Ainda hoje nós nos encontramos debatendo o que Jesus ensinou. Como é que ele fez isso naquela época? Que hoje está difícil para a gente fazer. Então os interesses que reinavam fez com que os cristãos fossem perseguidos. Quando Jesus condenou as práticas e os rituais, fez com que os doutores da lei o perseguissem. E, por conseguinte, a todos que o seguiam. Hoje nós não temos mais essa perseguição. Onde é que nós poderíamos nos reunir, falar de espiritismo, transmitir pela internet, levar aos 4 cantos do mundo, sem sermos apedrejados? Hoje nós temos essa liberdade. Ainda tem alguns irmãos que ainda estão entendendo, estão buscando o conhecimento, não se aprofundaram, não compreenderam a mensagem de Jesus e vem provocando essa intolerância religiosa. Mas são alguns poucos, estão muito mais reduzidos. Hoje nós temos muito mais liberdade para a gente ser cristão, para a gente falar de Jesus. A nossa quarta e última pergunta é: qual o recado que você tem para dar aos irmãos que criam entraves para a divulgação da mensagem do Cristo? Lembremos do que o Espírito da Verdade nos diz no capítulo 6 do Evangelho. Que a gente lê muito a doutrina espírita como se estivesse lendo um livro qualquer, a gente não para refletir. O Espírito da Verdade nos deixou 2 ensinamentos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Nós devemos nos esforçar para a gente conquistar esse amor. Para a gente deixar de se tolerar, de se suportar, para a gente aprender a amar. Depois ele nos diz, instruí-vos. Este é o segundo mandamento. Podemos dizer que são 2 pilares que o Espírito da Verdade nos recomenda para a gente aprender a amar e para a gente estudar, para conhecer. Porque de posse do amor e do conhecimento, nós iremos fazer a diferença. Nós não desanimaremos, porque nós temos a fortaleza de saber a nossa obrigação, o nosso dever, porque estamos fazendo. Para a gente não ter vergonha de dizer que somos espíritas, porque antes de ser espíritas, nós somos cristãos e não devemos ter vergonha do Cristo, porque Ele nos ama a todos. Na atualidade, convivemos com uma turbulência social e natural muito grande. Na televisão, no rádio e na internet é comum vermos os debates acerca de temas palpitantes, mas que geram mais temor nas pessoas que qualquer outro sentimento. É uma sociedade que se habituou a ser passiva, a esperar sempre que a solução venha dos outros, e isso ocorre mesmo nas religiões. Fica difícil alguma perspectiva de mudança no curto prazo, pois os abalos da vida vêm, mas as pessoas voltam ao comodismo e ao marasmo. Diante na enganosa utopia de que os problemas acontecem só com os outros. Nesse contexto, a mensagem de Jesus, ela continua cada vez mais atual e necessária às nossas vidas. E seu chamado se faz cada vez mais forte à nossa consciência. Quando ele nos diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
O cristão nunca deve esquecer que o conhecimento do Evangelho não é um artigo egoísta, apenas para a própria salvação, mas uma concessão que Deus nos deu para que pudéssemos reparar nossos erros, ajudando nossos irmãos. O espírita, aliás, tem mais obrigações, pois conhece a lei de amor e caridade, trazida por Jesus e relembrada e esclarecida por espíritos superiores, e que deve ser nossa bússola, nossa regra de vida para conosco e para com o outro, pois como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se não se pode chegar a Deus sem a vivência do Evangelho, também não se pode chegar à vivência do Evangelho sem a caridade para com o próximo. Necessário se faz, então, que o cristão, o espírita, vença essa barreira da inércia que o mantém espiritualmente paralisado e consiga chegar ao outro, ao próximo, mais próximo. É preciso que o espírita faça a diferença na vida de alguém e que se torne assim o sal que tempera a terra e a luz que ilumina o mundo, as trevas do mundo. Vivenciando o Evangelho que Jesus nos legou há mais de 2000 anos, e que até hoje é tão pouco conhecido, tão pouco conhecemos, e menos ainda vivenciamos. Hoje o martírio não mais ocorre nos círculos da tirania romana, mas na censura e no desencorajamento de uma sociedade materialista e desumana, que nos corações congelados pelo orgulho, pelo egoísmo, vê em Deus apenas um fornecedor de bens temporais, que olham apenas pelos que o adoram de tal modo, em detrimento dos que o adoram de tal outro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O espírita que conhece melhor que ninguém a justiça divina, que a ninguém desampara, sabe da necessidade urgente de vivermos o Evangelho em cada ato de nossa vida, deixando de nos servirmos de Jesus e passarmos a servir a Jesus. A caridade deve ser sempre a nossa regra de conduta e depende de nós tornar o mundo um lugar melhor, começando dentro de nós e espalhando ao nosso redor como sal da terra e luz do mundo. Agradecemos a Geilson pelo tema abordado e que possamos continuar nossa reflexão sobre o ensinamento trazido. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, a equipe da TV7 do Mundo Físico, e não podemos deixar de esquecer e agradecer à nossa equipe do Mundo Espiritual, que nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.